noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Que Deus venha continuar abençoando cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Que bênção estar junto com vocês mais uma vez, mais um culto abençoado. Louvo a Deus por cada um de vocês. Quero agradecer ao Espírito Santo do Senhor por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Renildo, pela confiança. E quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, porque estamos aqui reunidos como corpo em comunhão, cujo Cristo é o cabeça. Os visitantes sejam todos bem-vindos. E a palavra do Senhor será nesse momento explanada aos nossos corações, com muito temor que tenho por esta palavra, mas crendo que aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração será transmitido para a sua igreja. Estejam atentos à palavra do Senhor, porque Isaías 55 diz que ela não retorna vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Que o Espírito Santo nos conduza em o nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos fazer menção de dois textos nesta oportunidade, e nós vamos começar por Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 2. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 2. Após esse texto, nós vamos para Marcos, capítulo 4. Gênesis, capítulo 1, verso de número 2. Hoje pela manhã o nosso pastor Sandoval trouxe uma mensagem poderosa da parte de Deus, ao qual ele disse algo muito importante: seguir a Deus como Cristo o seguia. Cristo o nosso parâmetro, Cristo o nosso alvo. Seguir a Cristo é cumprir a vontade de Deus, porque Deus enviou o seu Filho, e o Filho enviado disse: Pai, eu os envio assim como o Senhor me enviaste. Ele olha para os discípulos e diz: eu envio a vós, assim como o Pai me enviou. E ele disse algo muito importante: fazer isso é exatamente expor, revelar diante do mundo Deus na sua vida. O que é isso? Santificação para evidenciar Deus. O que é isso? É ser espelho. O que é isso? É ser luz. Ou seja, é transmitir ao mundo o reino de Deus que habita dentro de você. Mas como vamos expor o reino de Deus? Como nós vamos transmitir ao mundo, revelar ao mundo a luz que habita em nós? Nessa noite nós vamos entender essa questão, para que aquilo que o pastor Sandoval pregou pela manhã seja uma realidade em nós. Como eu posso evidenciar um reino do qual eu não conheço? Como eu posso evidenciar um rei cuja não sei as suas diretrizes? Hoje, nessa noite, nós vamos entender dentro da Bíblia como nós vamos fazer aquela mensagem que foi pregada pela manhã ser uma realidade diante do mundo. Ser o quê? Imitadores, sermos porta-vozes, sermos holofotes, luz, transmissores do reino de Deus diante do mundo. Mas antes é necessário conhecer quem é o rei, como o reino funciona e como ele deve ser revelado diante dos homens. Gênesis capítulo 1, verso 2, está escrito: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos para o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler os versículos a partir do 35. Marcos 4, a partir do 35, nos diz a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos:
vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, se encheram de grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, Jesus estava expondo o que é o reino de Deus. Todo o capítulo 4 está unido ao capítulo 5, porque ele começa o capítulo 4 ensinando, atravessa o mar no final do capítulo 4, acontece o episódio do Gadareno, ele entra novamente no barco, volta para outra margem e se encontra com Jairo, que tinha sua filha de 12 anos, e com a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos sofrendo daquele problema. Então a gente observa que é o único link, desde o ensino até a travessia, até a volta e até o fechamento com a mulher do fluxo de sangue. Quando nós observamos o que lemos aqui, começa a expressão do texto dizendo que naquele dia ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: atravessaremos, passaremos para o outro lado. Que outro lado é esse? Que travessia necessária é essa? É preciso entender que ele está ensinando aqui sobre o reino de Deus, sobre como o reino de Deus é revelado diante da humanidade. Como é que você, eu, nós podemos evidenciar o reino de Deus diante do mundo? Porque quando ele começa a sua mensagem pela manhã, isso vai acontecer no mesmo dia, porém à noite. Pela manhã, quando ele começa a pregar, a ensinar, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, que a gente vai precisar desse texto. O versículo 1 começa o seguinte: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Olhe bem, novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. Olha o detalhe do próximo verso. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Jesus começou a ensinar. Ele começa a ensinar em um cenário. O cenário, atrás dele, um mar. Ele está dentro do barco. Barco esse que ele vai usar mais tarde. Mar esse que ele vai precisar atravessar mais tarde. Mas ele começa com o ensino. Ele vai mostrar como é que o reino de Deus é revelado na travessia. Mas antes é necessário entender como é que ele funciona. Então ele começa a ensinar, e a primeira parábola que ele vai transmitir a seus discípulos e a esta multidão, ele começa em um cenário que não ameaça. O mar está parado. O barco está parado. Ele está conversando. Todos estão ouvindo. Porque Jesus está ensinando na teoria. E enquanto nós estamos na teoria, está tudo muito fácil. Enquanto o reino de Deus é teórico, está ótimo. Enquanto eu só falo e não faço, tudo bem. Mas a nossa fé não é testada, a nossa fé não é evidenciada na bonança. Como eu posso dizer que eu tenho paz se eu não tenho nenhum tipo de adversidade? Porque a paz bíblica não é falta de dificuldade. A paz bíblica não é falta de tempestade. A paz bíblica é ter paz mesmo na tempestade.
A paz bíblica é estar seguro e confiante na palavra daquele que disse, mesmo que as coisas parecem estar o contrário do que deveriam ser. Então eles começam a aprender na teoria, está tudo certo, está tudo ótimo. E Jesus começa a chamar a atenção. Então esse cenário é importante, por quê? Porque o evangelho não sendo conforto, evangelho sendo confronto, ele começa a trazer revelações. Então Jesus não está só falando, ele está revelando ponto a ponto. E como é que ele começa? Verso de número 3. Ele vai dizer: ouvi. Em outras traduções, ouçam. O semeador saiu a semear. Todo mundo estava ali. Estavam todos escutando. Não havia necessidade dele dizer assim: ouve, ouvi, ouça-me. Não havia necessidade para isso. Mas por que ele chama a atenção antes de começar a primeira parábola do capítulo? Porque ouvir na Bíblia não é só escutar. Ouvir na Bíblia é obedecer. Então o que ele está chamando, primeiro ponto, o que eu vou dizer aqui, ou você obedece, ou você faz, ou só vai ficar no campo teórico e não funciona. Porque o reino não é para ser simplesmente falado. O reino é para ser transmitido. O reino é para ser exposto. Então na Bíblia, ouvir é exatamente deixar claro que é uma prática, é uma obediência, é você fazer. Então isso vai implicar em você absorver, entender e despertar o interesse em cumprir. Isso é ouvir dentro da Bíblia. Se nós formos observar o que está em Provérbios 28, verso 9, Salomão escreve: se alguém desvia os ouvidos para ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. O que ele está dizendo é: se você só ouve, mas se desvia em não cumprir, sua oração é oração teórica. E o reino de Deus não é simplesmente teoria. É por isso que Jesus, ele vai continuar conversando sobre o semeador. E ele vai dizer, depois de falar assim: ouvi o que eu estou a te falar, obedeça o que eu estou a te falar. Ele vai dizer: o semeador ficou? Não. O semeador saiu. É o movimento. É obedecer para fazer. É obedecer para ir cumprir. Não é ter a semente e guardar no bolso. É ir. Primeiro obedeça indo, proclamando o evangelho. Ele vai semear. E o que é a palavra? Verso de número 14. O semeador semeia a palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. Você sendo o semeador, você precisa semear Jesus. Mas é necessário que você saia. É necessário que você vá. E nesse percurso vamos ter problemas. E nesse percurso vamos ter percalços. Mas é aí que começa a sua fé germinar. É nessa hora que essa semente que parece tão invisível, porque foi plantada no secreto, é dentro da terra, é num buraco, no chão, no seu coração, ela precisa começar a florescer, a brotar. É a hora que a sua fé é evidenciada. Lembra do ouvir, que significa obedecer? Depois de contar essa parábola, ele termina como? Verso 23. Ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Quem entendeu, cumpra. Quem entendeu o que eu disse, faça. É o chamado para ouvir, aprender e fazer. Para que ficasse claro, ele vai dizer: eu vou contar outra parábola para vocês, porque vocês não entenderam o semeador. No mesmo capítulo. Ele vai dizer: ninguém pega uma lâmpada e coloca escondida. É necessário que ela seja colocada em evidência para que ilumine todos os cômodos da casa. É disposição para iluminar. Não pegar a luz que você recebeu, abre aspas, semente que você recebeu, fecha aspas. Não pegue essa luz e coloque de forma escondida. Ela tem que ser evidenciada. Isso é o reino de Deus que precisa ser praticado. Precisa ser demonstrado diante do mundo. Então você observe que essas parábolas juntas mostram que o reino de Deus começa no secreto, começa no íntimo, começa no coração. Mas o efeito dele é visto, termina transformando toda a nossa vida prática. É evidenciado em nossa prática.
É por isso que Romanos 10, verso 10, Paulo vai escrever: porque o coração, ou com o coração, se crê para a justiça. É interno. Primeiro, creio, a semente está aqui. Ela foi plantada, primeiro eu creio no coração. Aí ele vai dizer: e com a boca, parte externa, se confessa para a salvação. Primeiro é semeado, primeiro no coração, depois eu confesso. O que é confessar? Evidenciar. O que é evidenciar? É fruto. O que é fruto? É luz. O fruto da semente, a luz sendo evidenciada, ou seja, aquilo que é visível. É por isso que no versículo 26 do capítulo 4, Jesus continua dizendo: o reino de Deus é assim como o homem que lança a semente sobre a terra. Depois da candeia, ele volta para a semente. E ele vai dizer: esse homem que planta, ele não sabe como. Ele planta e ela germina. A própria terra se encubece, se encarrega de fazer ela crescer. Ele não sabe como, mas ela cresce. Mas por que ela cresceu, irmãos? Porque ela foi semeada. A semente não vai para a terra sozinha. Ela foi semeada pelo semeador. O que a Bíblia está dizendo é: esse reino precisa ser evidenciado. Não depende das suas forças. Depende da semente que está com você. Você precisa plantar, evidenciar, e o Espírito dá o crescimento. Você não precisa entender. Você só precisa evidenciar o reino. Você não precisa entender qual é o solo que você está jogando a semente. Você precisa jogar a semente. Porque você foi chamado como transmissor. A mensagem do reino não é sua. Você transmite, então vem de alguém. A semente foi colocada em você. Então faça dessa forma. Leve essa semente, plante essa semente. Porque quando você é fiel à semeadura, você está deixando que Deus opere através de você. Através da semente que você está expondo diante do mundo. E a pergunta é: o que você tem feito com a semente que Deus colocou em você? O que você tem feito com a lâmpada que o Senhor te deu? Não entendendo muito bem, Jesus vai para a última parábola aqui. E ele vai dizer no versículo de número 31: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes. O que ele está dizendo é que a obediência à voz de Deus começa como uma semente de mostarda. Parece pequeno, parece insignificante, parece que não vai vingar. Mas se essa semente é o Evangelho, se essa semente é o reino de Deus, ela tem um potencial enorme de crescimento. Ela é plantada para crescimento. E você é esse semeador. Talvez você olhe e fale assim: a minha oratória não é muito clara. Talvez eu não tenha muito estudo. Talvez eu nem tenha muita influência. Parece que é pequeno demais. Parece que é insignificante demais. E Deus está dizendo: você foi chamado apenas para semear. A semente que você tem é para crescer. E ela se tornará uma árvore, como está na parábola, tão grande e frondosa, que virá as aves dos céus para as suas sombras e farão ninho. O que é sombra? Proteção. O que é sombra? Aconchego. Jesus está dizendo: a semente que há em você, que você precisa plantar e levá-la adiante, vai causar uma sombra para as nações. É uma sombra para a humanidade. E Ele vai usar você como semeador para os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados encontrarem segurança em Deus por meio de você, por meio da mensagem que você está levando, por meio da luz que você está evidenciando. Entende que é uma chamada à prática? Mas ele começa na teoria. Ele começa no ensino. Isso é muito importante. Porque Jesus está aqui revelando como é que o reino funciona. É assim que o reino é evidenciado. E ele vai chamando a atenção dos seus discípulos. E durante todo esse dia, ele está formando o entendimento dos discípulos e daquela multidão. Ele está ensinando como é que o reino opera. Mas vai chegar um momento em que essa teoria precisa se transformar em experiência prática. E é exatamente nesse momento que nós temos um paralelo. Se olharmos o capítulo 4, nós temos durante o dia parábolas, durante a noite a realidade das parábolas.
Durante o dia, o ensino de Jesus. Durante a noite, a prova desse ensino. Durante o dia, uma palavra foi lançada. E durante a noite, a fé é testada. E há uma grande pergunta para nós aqui. Por que noite? Porque ele deixa para testar tudo aquilo que ele falou durante o dia à noite. É o mesmo mar, o mesmo barco, as mesmas pessoas, mas à noite. Porque o reino de Deus não é algo que apenas se entende. O reino é aquilo que a gente vive. Ouvir estava ótimo. Chegou a noite, momento de viver o reino. E algo muito importante a nós entendermos. Versículo 35 que lemos diz: naquele dia, sendo já noite, disse-lhes: passemos para o outro lado. Agora chegou o momento. O reino não é só compreendido com parábolas. O reino é provado na travessia. Agora, nesse momento específico, o chamado não é para viver falta de dificuldades. O chamado nesse texto aqui vai muito mais além. Esse chamado do Senhor é a prática do que Ele ensinou. E isso exige uma travessia, e essa travessia é quando se vive o reino, ou seja, quando eu conheço quem é este, eu entendo o que significa atravessar. Qual o problema aqui? Que eles atravessaram sem conhecer quem era aquele que ensinou o que acabou de ensinar. É por isso que muitas vezes você não entende algumas situações. Talvez é porque você só tem visto ou ouvido falar sobre o reino. Mas quando você pratica o reino, você conhece quem é esse. Lembra de Jó? Jó precisou passar por tudo que ele passou. E a Bíblia diz que Deus deu testemunho de Jó. Deus falou: Jó é homem justo, temente a mim. Eu abençoo Jó. E Jó era temente a Deus. Jó era justo diante de Deus. Mas depois da tempestade que Jó passou, no final dela ele declara: até hoje eu já tinha ouvido falar a teu respeito. Teoria. Mas depois dessa tempestade que eu passei, meus olhos podem te ver. Entende? Que não é só teoria, se vive na prática. Então a pergunta para nós nessa noite é: quem é Jesus para você quando tudo está bem? E quem é esse mesmo Jesus para você quando a tempestade se levanta? É o mesmo? Você é cidadão do reino quando tudo está bem, que bom. Mas e quando tudo está mal? Você continua sendo cidadão do reino? Às vezes é necessário a travessia para você se encontrar como cidadão do reino. Então você pode até conhecer o ensino sobre o reino, mas você conhece o rei do reino na tempestade? Você sabe quem é ele? Para que você entenda como começar a entender, é necessário o primeiro ponto: confiar no que ele diz. Se ele ensinou durante todo o dia, era necessário que todos compreendessem, entendessem e confiassem no que ele ensinou. Porque a travessia começa com uma palavra. Uma palavra que merece confiança. Uma palavra que merece fé. Versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse, isso é palavra. Ele disse: passemos para o outro lado. Observe que à noite ele disse: passemos para o outro lado. Porque a noite é sinônimo da Bíblia de vulnerabilidade. Noite na Bíblia representa incerteza, representa limitação. Lembra do salmista? O choro pode durar uma noite, mas eu também posso chorar de dia. Nós choramos durante o dia. Mas por que ele usa o choro relacionado à noite, mas a alegria vem pela manhã? Porque no sentido bíblico, noite é momento de calamidade, é momento de solidão, é momento de desespero. Então ele vai mostrar aqui no capítulo 4 que na hora que nós nos comportamos como agentes do reino de Deus nesse mundo,
é justamente na noite que a gente é testado. É na noite que nós somos provados. Por isso que o próprio Jesus ensinando, em João 9, verso 4, ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Que obras são essas? Ele está ensinando essas obras. E ele vai terminar dizendo: enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite representa as trevas. E quando você é um agente do reino de Deus, as trevas vão se levantar para tentar impedir, para tentar te parar. É na hora que você precisa confiar na palavra que ele transmitiu. E qual foi a palavra que ele transmitiu? Passaremos para o outro lado. Atravessaremos para o outro lado. Observe que coisa linda. Primeiro ponto, o que é confiar nele? É primeiro entender aonde ele estará. Ele não disse, passem para o outro lado. Ele não falou, vocês vão para o outro lado. Ele disse, vamos. Primeiro ponto para confiar na palavra de Cristo, ele está conosco. Ele vai junto. Ele não nos manda e ele vai conosco. E qual é o segundo ponto para entender esta palavra e obedecer? É que ele diz, passaremos para o outro lado. Ele dá um destino. Ele não diz aqui, vamos tentar atravessar. Vamos ver se dá para atravessar. Vamos observar como é que está o tempo. Qualquer coisa a gente volta. Não. Primeiro, vou estar com você. Vou estar contigo no barco. Segundo, nós vamos atravessar. Custe o que custar, nós vamos atravessar. É isso que você precisa se apegar essa noite. Não é no cenário, não é no mar, não é no vento. Apegue-se em quem garantiu a palavra. Ele está com você no barco e certamente você atravessará para o outro lado. É garantia do Senhor Jesus. Ele não está sugerindo. Então, se ele te chamou para atravessar e foi esse o chamado que ele te fez, meu querido, fique tranquilo. O destino já está garantido. Porque ele disse, passaremos para outra margem. Eu tenho um destino já certo. Não vamos sair sem bússola. Não vamos sair sem saber, atirando no escuro, sem saber para onde nós vamos. Não é isso não, estou chamando você, mas eu já tenho um destino certo. Isso é confiar naquilo que ele ensina, naquilo que ele determina. Por que vamos atravessar? Porque nós temos aqui algo que está no centro. O que nós temos aqui no centro? Nós temos o mar da Galileia, que separa duas regiões. A região dos judeus, onde Jesus está ensinando, como a região de Decápolis, que é onde é o outro lado. Aonde é a região de Decápolis? Região de 10 cidades. Região de 10 cidades que são cidades gentílicas, cidade dos pagãos, cidade que representa o mundo, aonde não há nenhum judeu ali. Tanto é que quando Jesus atravessa, nós vemos que ele encontra-se com um gadareno. Ali havia manada de porcos. Os judeus não podem nem sequer tocar em porcos, porque Decápolis era um conjunto de 10 cidades totalmente pagã, fora da cultura judaica. Então Jesus está em um território e o chamado dele é: vamos para o outro território. Eu estou ensinando para vocês sobre o reino de Deus. Agora existe um reino que é das trevas. E esse reino está do outro lado. O semeador, a candeia, o outro semeador, o grão de mostarda precisa ser semeado, precisa ter iluminação. Não é aqui, é do outro lado. É lá. Nós vamos levar esta mensagem para o outro lado. Então não é simplesmente atravessar um mar. Jesus já começa a trazer a mentalidade dos seus discípulos para o campo espiritual. Se tratando do reino de Deus, vamos atravessar para o território do inimigo. É um território fora da aliança. É um ambiente associado ao caos. Porque o reino de Deus avança justamente no local dos impuros. Mas é necessário separação. Isso exige urgência para que haja dependência. Por quê? Porque o versículo 36 diz assim: e eles, deixando a multidão,
separação. Deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barcos. Primeiro ponto, eles não se prepararam para sair. Jesus ensina o dia inteiro. No final da sua mensagem, ele olha para os discípulos e fala: vamos atravessar. Oi? Vamos atravessar. Urgência de levar a mensagem. Urgência de ligar a lâmpada. Mas a Bíblia diz: deixando a multidão. É necessário se separar da multidão para viver os valores do reino. Porque no meio da multidão é muito disse-me disse. No meio da multidão, às vezes, é muita fofoca. No meio da multidão, às vezes, são muitas palavras que não gerarão futuramente fruto. Porque o mundo prega que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz de Deus se ouve no secreto com Ele. Então era necessário se separar da multidão para começar a viver o propósito do reino. E isso era urgente, que eles não tiveram tempo de se preparar para ir. Se não tiveram tempo para se preparar para ir, significa dizer que eles teriam que atravessar na dependência da palavra de Jesus. Separação. Além disso, urgência para ir, porque o tempo do fim está próximo. E essa saída é para evidenciar se você é dependente ou não. Então não é no tempo que você quer. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Não é quando você estiver pronto, porque sinceramente nunca estaremos prontos. Mas é na tempestade que nós vamos ser forjados. Esse é o processo de santificação. É o caminho de santificação. É durante a travessia que ele vai nos forjando, nos moldando. Aí nós vamos nos preparando, apesar da tempestade. A preparação é na tempestade. Não espere estar pronto o suficiente para ir. Não, a hora é agora. Agora vá na dependência de quem garantiu que você atravessará e chegará do outro lado. Isso é importante, meus irmãos. É importante entender. Por que é importante entender? Porque vai existir barreiras. Vai existir empecilhos. E o empecilho aqui é o mar. O empecilho aqui são as águas. O que acontece do outro lado não foi empecilho algum. Não teve nenhum problema do outro lado. Não tinha problema também do lado de cá. Onde estava o problema? No meio. No centro. Então o mar é levantado aqui como o problema. O mar é levantado como o empecilho. O mar é levantado como o caos. Verso 37 está escrito: levantou-se grande temporal de vento. Olha lá. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aqui ele se mostra. Aqui ele se apresenta. Eu sou o seu problema. Eu sou o seu problema. Por quê? Levantou-se o grande vento. Entenda, o vento se levantou. E além de se levantar, ele induz as ondas a bater contra o barco. E não só bater, e a Bíblia diz que vinham as ondas sobre o barco. Tanto é que vindo sobre o barco, este estava se enchendo de água. Aqui começa o balança. Mas Senhor, o meu filho, a minha filha se afastou do Evangelho. O que é isso? É água dentro do barco. O meu ente querido está nas drogas. O que é isso, Deus? É água dentro do barco. A situação está difícil, olha a minha dispensa e coço a cabeça e falo: meu Deus, e agora? O que é isso? É água dentro do barco. Porque a tempestade se levanta para te intimidar, como intimidaram os discípulos. Para tentar fazer você voltar para a área e para a zona de conforto. Mas repito, evangelho não é conforto, evangelho é confronto. Ou você confronta essa tempestade, ou você enfrenta essa tempestade,
ou você não é um cidadão do reino. Porque o ensino de Cristo é: o reino tem que ser assim. Agora vá e semeie. Vá e ilumine. Atravesse. Não pare. Não desista. Ali havia os pescadores que eram experientes. Tentaram de várias formas e não conseguiram. Por quê? Porque não se tratava apenas de uma simples tempestade. Era algo espiritual, porque se trata do reino de Deus. E nesse momento, as tuas experiências já não contam mais. Agora já não é mais sobre o que você sabe fazer. Agora é se você ouve quem disse. Agora não é sobre a sua capacidade. Agora é sobre a confiança na palavra dita. Chegou a hora em que tentar levantar as velas, baixar as velas, pegar o balde, tirar a água, já não funciona mais. Porque não são a minha experiência, ou não é a minha experiência que conta. Eu preciso voltar um pouquinho lá no 35 e entender que ele disse: passaremos para o outro lado. É hora de depender do Senhor. Às vezes você tem tentado demais e tem pensado em desistir porque você está confiando na sua experiência. Ela é importante, mas ela não é essencial. Ela é importante para te fazer confiar em Deus e fazer o que você precisa ser feito, o que você precisa fazer. O que você precisa fazer, precisa ser feito. Mas quando você faz o que precisa ser feito e não dá jeito, é hora de confiar na palavra dele. Porque a semente, e a confiança na semente que ela vai brotar, é porque o Espírito faz brotar. Mas você tem que ter a sua parte de levar essa semente, entende? Não é ficar inerte, parar, deixa Deus fazer. Não, você faz o que lhe é cabível fazer. O que não lhe é cabível, ele começa a projetar e a cumprir. Veio a tempestade. E como eu vou entender, confiar naquilo que eu ouço que vem da boca dele? É quando eu sei quem ele é. E se eu começar a pegar uma pista, Salmo 107, verso 25. Está escrito: pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Olha o que o salmista está dizendo. Ele manda. E quando ele manda, se levanta o vento tempestuoso. E o que acontece? Eleva as ondas do mar. O que o salmista está dizendo é ele quem manda e o vento vem. As ondas se levantam porque ele permite. Eu estou no território que é o mar. Eu estou em um território em que vem contra mim o vento. Mas se eu estou baseado em Salmo 107, eu sei quem ordena o vento. Eu sei quem controla as ondas do mar. Então qual é o propósito nessa tempestade? O propósito aqui, Deus levantando esse momento, esse cenário, não é para o barco afundar. Não é para o teu barco se quebrar. Não é para o teu barco sofrer um acidente. Mas é para que ele venha amadurecer a semente da fé que está em seu coração. Não encare isso como fim. Não encare isso como destruição. Porque se o vento está forte, se o mar está bravio, lembre-se Salmo 107, quem manda no vento é ele. Quem acalma o mar é o teu Senhor. Isso é muito importante entendermos, irmãos. Porque tem tempestades na vida que não são só as circunstâncias. Mas esses cenários vai expor a sua dependência em Deus. Caminhando um pouco mais adiante, nós entramos agora num território espiritual muito forte. Por que isso? Porque as águas cujo eles estão atravessando têm um sentido e um significado bíblico. Qual é o sentido de águas na Bíblia? E agora você vai entender porque Cristo traz do campo literal, que é a semente, a candeia, e na travessia ele leva para o campo espiritual. Porque lá atrás ele ensina. Então se tratava de ouvir o que Jesus tinha a dizer. Agora na travessia não se trata mais de ouvir Jesus. Não é mais sobre ouvir o que ele tem a dizer. Agora na travessia é justamente o contrário. Na travessia é ver a revelação de quem é ele. Não é mais sobre o que ele diz, agora é sobre quem ele é. Não é mais sobre a teoria, agora é o rei em prática. E nesse momento, entramos em um campo espiritual, por quê? Voltando no Gênesis capítulo 1, verso 2 que nós lemos.
está o grande segredo para entendermos a pergunta dos discípulos aqui. O que nós lemos em Gênesis 1 e verso 2? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha a expressão do texto. Nós temos no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, a terra sem forma e vazia. Mas a pergunta é, o que o Espírito estava fazendo pairando sobre as águas? As águas aqui estão associadas ao quê? Olha o que o texto está dizendo. Havia trevas sobre a face do abismo. E onde estava o Espírito do Senhor? Pairando sobre as águas. Face das águas, face do abismo, havia trevas. A palavra utilizada aqui para pairar é a palavra que significa proteger, cobrir, conter. Lembra de uma galinha quando está com seus pintinhos e está chovendo? O que ela faz? Ela paira. É tipo um voo rasante, mas com as asas abertas, cobrindo alguma coisa, protegendo alguma coisa, contendo alguma coisa. O que a Bíblia está dizendo é que antes da criação de todas as coisas, Deus já tem um conhecimento do caos, do problema, das trevas, mas Ele é quem está acima dela, protegendo, guardando. É Ele quem está por cima, soberano, como uma tampa numa panela. Ou seja, Ele está sobre o caos, contendo o caos. Ele já está deixando bem claro, vai ter problemas, vai ter aflições, mas eu já estou no controle. Eu já estou pairando por cima do caos. No verso, trevas, abismo e águas são sinônimos. Porque na Bíblia, águas significa exatamente essa expressão. Salmo 33, verso 7. Ele ajunta um montão das águas do mar, recolhe em reservatórios as ondas do abismo. Abismo, ondas e mar, e Deus está soberano, ajuntando todas elas. Salomão está escrevendo em Provérbios 8, 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens lá no alto, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra. O caos, ele é contido por Deus. Lembra de Jó? Quando Jó está no meio da sua tempestade, Deus aparece no capítulo 41, a partir do 38, na verdade, e vai fazer umas perguntas para Jó. Qual é uma das principais perguntas de Deus para Jó? Jó, quem fez o mar? Em outras palavras, você está passando por um problema complicado, tempestade complicada, Jó. Vou usar o símbolo de mar, de águas, porque na palavra do Senhor, águas é tormento, turbulência, algo incontrolável. E Deus vai dizer, quem foi que fez o mar, Jó? Quem foi que cerrou o mar e colocou portas e disse, até aqui você não passa? O que é cerrar? Cerrar é dar ordem. O que é porta? Limite. Ele está dizendo, o caos, Jó, sou eu que estou sob controle. Sou eu que estou no comando. Ou seja, o sofrimento de Jó não invalidou a soberania de Deus. O teu sofrimento talvez está sendo complicado, a tempestade está complicada, fique tranquilo. Isso não isola e nem isenta a soberania de Deus, porque Ele está sobre o caos. E o que é interessante é que no texto Cristo está em silêncio. Ele está dormindo com a cabeça no travesseiro. Parece que ele está sendo insignificante, mas não é. É porque eles não entenderam ainda quem é este. Ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro justamente porque Ele é soberano. Aquela onda pode colocar medo em mim e em você, mas não coloca medo nele. Ele estava ali agarrado ao propósito do outro lado, não às circunstâncias da travessia. Enquanto os discípulos estavam olhando para as circunstâncias da travessia, Cristo dormindo, pensando no propósito. É o que nós precisamos pensar, no propósito, não nas circunstâncias em que estamos enfrentando.
Então, enquanto o caos vai crescendo contra eles, Jesus descansa. Ele dorme não porque ele não está vendo, mas porque ele está na soberania de todas as coisas. Não quero entrar nesse quesito, mas lembremos de Jonas, enviado para a pregação de arrepender, mas ele foge, vai dormir no porão, depois é lançado ao mar porque a tempestade veio por causa dele. Cristo a mesma coisa, enviado pelo Pai para trazer mensagem de redenção, vai atravessar o mar, vem a tempestade, não porque Jesus provoca como Jonas provocou por causa da desobediência, mas Cristo obedece. Mas vem o mar, vem a tempestade, e esse mesmo Cristo faz justamente o contrário de Jonas, porque ele vai dizer em outro momento: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre do seio da terra. Ele está fazendo um contraponto com Jonas. Aquele mar que se revoltou contra Jonas, aquele caos, está aqui de volta, só que agora está diante do soberano, não é diante de Jonas. Olha como é que isso é importante. Isso para deixar bem claro que ele é quem domina o mar. Então há uma mudança gritante nesse texto. E quando Jesus diz assim: aquieta-te vento, acalma-te mar, a Bíblia diz que tudo se fez bonança. O vento se calou e o mar se aquietou. O que eu fico olhando nesse texto é que quando Jesus ordena, a Bíblia diz: ele se levanta. Mas quem se levantou primeiro foi o vento, lembra disso? O vento se levantou. Depois é que Jesus vai se levantar. Ele se levanta depois para dar fim à situação. E o texto não diz que Jesus acalmou o vento. O texto não diz que ele acalmou o mar. Aqui a gente se engana. Ele é tão soberano e tem tanta autoridade que ele não acalma o mar. E ele não para o vento. Isso é autoridade. Uma coisa é eu pegar alguém, agarrar alguém, colocar assentado nesta cadeira e dizer: não saia daí. Isso não é autoridade. Isso é imposição. Eu obriguei alguém a sentar e não se levantar. Sabe o que é autoridade? É eu estar à distância, olhar para alguém e dizer: ei, senta na cadeira e não saia daí. E a pessoa por si mesma se levanta em obediência, senta-se, cala a boca e fica quieta. O que Jesus fez não foi acalmar o vento e nem o mar. Ele fala. O vento e o mar ouvem. E pela autoridade de Jesus, eles mesmos se acalmam, eles mesmos obedecem e ficam quietos. É obediência à palavra de Jesus. Em outras palavras, eu não vou gastar um pingo de suor para acorrentar vocês e botar vocês para ficar calmo. Só a minha palavra é suficiente para que vocês obedeçam. Aí eu fico me perguntando: o mar tem ouvido? O vento tem ouvido? Porque a pergunta dos discípulos é: quem é esse? Que acalma o mar? Não. Que para o vento? Não. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Como assim, Pedro? O que, Tiago? Não sei, Mateus. O vento ouviu, o mar também ouviu e obedeceu à voz dele. Quem é esse? Essa é a pergunta. Quem é esse? Sabe por quê, irmãos? Ele falou: e o mar e o vento obedeceu? Porque ele era o Criador dentro daquele barco. E ele foi revelado diante dos seus discípulos. Porque Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como entender isso aqui? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai dizer: todas as coisas, todas, o vento, o mar, tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sabe o que vai explicar melhor isso aqui? O apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele, não é um lugar, nele foram criadas todas as coisas do céu, da terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Isso aqui é o caos. E está dizendo: tudo que está aí foi criado por ele e para ele. Ou seja, até o caos tem um propósito. E tudo isso está debaixo da autoridade do Senhor. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da pessoa e sustentando nele todas as coisas pelo poder da sua palavra.
Quando eu vou para Apocalipse, o próprio Cristo vai se pronunciar, dizendo, no capítulo 1, verso 8, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu sou a própria eternidade. O que ele está dizendo é, esse princípio de Gênesis 1 e 1 não é um lugar, não é um tempo, porque Deus não tem tempo. O princípio é o próprio Cristo. Ele é o eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, quando eles olham e se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, é porque eles sabiam, durante todo o Antigo Testamento, que quem domina o indomável, só Deus domina o caos. Eles olham e dizem, não é possível, quem é ele? Não é possível, quem é esse? Que domina toda a criação? Não é possível, mas é possível. Então eu termino com esta pergunta, quem é este? Este é aquele que te chamou para atravessar. É aquele que permanece no barco. É aquele que domina o que você não consegue controlar. Ele é aquele que transforma o caos em paz. Então você não precisa entender o que está acontecendo. Tem isso em sua mente. Você precisa reconhecer quem está com você e em você. Aquele que te chamou para atravessar, meu querido, é o mesmo que garante que você chegará do outro lado. Quando você entende que Cristo é o Criador, a obediência deixa de ser um fardo para você e passa a ser reconhecimento lógico de que você pertence a Ele e que tudo pertence a Ele. Então quem é este? Ele é o princípio, Ele é o sustentador, Ele é tudo. Quem é esse? Esse é o teu Jesus. O ministério pode louvar ao Senhor com aquele bem rapidinho. Quem é esse? Ele é o Criador. Quando ele levantou sua voz e disse aquieta-te e acalme-se, a criação reconheceu a sua voz. Opa, é o Criador chamando, é o Criador ordenando, é o Criador falando, vamos obedecer a sua voz. O caos que se levantou, que para a humanidade era algo indomável, o dono da criação estava ali para controlá-lo. Então nessa travessia, meu querido, minha querida, tenha isso em sua mente. Quem está com você no barco é o Deus Criador. E sobre esse caos, Ele é soberano. Ele é o grande. Termino com Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe. Eu não sei em que barco você está nessa noite. Eu não sei de que lado você está. Mas hoje a palavra foi muito clara, muito concisa. No ano de 1983, o pastor Ademar de Campos, a filha dele, Raquel, nasceu. E pouco tempo depois, ela faleceu porque ela nasceu com alguns órgãos internos que ocasionou o óbito. E ele, já pastor, ele buscou de Deus entender por que tinha acontecido aquilo. E foi um momento de profunda dor no coração dele, porque ele tinha nascido a sua filha e perdido a sua filha. Uma dor que rasga o peito e o coração. Enquanto o Elbert pregava e ele citou algumas coisas, eu falei assim: Senhor, como eu me lembrei do teu servo. E aí, em um momento da sua vida, ele escreve uma das maiores canções da vida dele. Canção essa que repete, replica aquilo que aqui foi pregado. A nossa confiança, a sua confiança está aonde? Em quem você tem confiado? Carros, cavalos ou no Senhor? E ele faz a seguinte canção: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho,
meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida na minha vida. Como tem sido a tua vida? Você tem deixado o barco encher de água? Ou você tem tentado tirar a água de dentro do barco com as suas forças? Esquecendo que Jesus te disse: vamos para o outro lado. Que essa mensagem chegue ao teu coração da mesma maneira que o pastor Ademar de Campos teve a confiança em Cristo Jesus, em dizer como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por aquilo que nos foi dito. Eu sei que existem pessoas nessa noite que precisavam ouvir essa mensagem. Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que precisavam cantar aquilo que foi cantado aqui nessa noite, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, traz essas pessoas, Pai, para próximos de cada um de nós, para próximos, ó Deus, de estarmos caminhando juntos. Que essas pessoas, ó Deus, que têm sentido a dor no coração, entregue nas tuas mãos as dores que elas têm passado, as lutas que elas têm passado, e que a sua confiança, ó Senhor, estejam depositadas em Ti, Pai. Eu não sei, Senhor, se nessa noite alguém quer confessar a Ti como Senhor da sua vida, mas se isso acontecer, Deus, que Ele abra o seu coração, que ela abra o seu coração e deposite em Ti a confiança, que só em Ti há socorro bem presente na hora da angústia. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja agora e para todo sempre. Amém e amém.